Meus amigos, a gente faz essa introdução aqui pra galera chegar, pra galera dar o like, se acostumar, dar uma risadinha. E agora, vamos falar da rodada, porque tem muita coisa bacana que rolou nessa rodada, nessa semana 10 da NFL. Lembrando que hoje ainda tem Broncos e Bills, e o Broncos adora dar trabalho, viu? Tô curioso pra esse jogo, mas agora, Guizeira, vamos falar primeiro do jogo entre Carolina Panthers e Chicago Bears, que aconteceu lá na quinta-feira, e já deixo o recado pra vocês, tá, galera? Se alguém quiser, na Twitch vai ter os lances mesmo do jogo, que infelizmente a gente não pode mostrar aqui, mas aqui é o mesmo conteúdo, tá bom? Ó, o Vicente falando, o pato é os Cardinals de Joshua Dobbs, um Galalau de 1,91 pro Kyler Murray de 1,5 m. Os Cardinals fizeram o Shrinkinator, entendi. Carolina Panthers perdeu mais uma contra o Chicago Bears na quinta-feira. Como foi lá na quinta-feira, vou passar mais rápido por esse jogo. Chicago Bears agora 3-7. E esse foi o famoso jogo ganha-ganha, né? Porque eles ganharam, ao mesmo tempo eles ferraram o Panthers. E a escolha dos Panthers no draft do ano que vem é dos Bears. Então, eles ganham, os Panthers caem e dá tudo certo. Inclusive, nesse momento, o Bears tem a escolha número 1, tá? O Giants é a 2, o Patriots é a 3. Isso que é viver o sonho. Donta Foreman, ex-jogador dos Panthers, jogando agora pelo Chicago Bears e constantemente jogando bem, né? Bom jogador, mas vamos ser sinceros, a NFL ferrou a gente com esses jogos de prime time, né? Na quinta-feira foi chato, no domingo à noite foi chato e até no domingo de manhã foi chato, que a gente vai falar também. O único lance realmente bacana foi o retorno de punch para touchdown dos Panthers. E aí o Ed Pinheiro, que fez esse field goal que a gente mostrou mais cedo aí, o chute de 59 jardas errado, que ele super aceitou. Mas falando de chute, Cairo Santos teve 3 field goals certos, que ajudou muito nesse jogo. Cairão é absurdo. No domingo de manhã, tivemos o duelo, cara, que se esse jogo fosse em 2003, 2006, 2011, seria espetacular, que é Colts e Patriots, né? Peyton Manning contra Tom Brady. Inclusive, Gui, no meio da semana, para divulgar esse jogo, a NFL Deutschland, que é a NFL alemã, ela postou esse jogo com os dois, Peyton Manning e Tom Brady, tipo... Que se dane, mas vamos que assim passado, mesmo, né, doido na cabeça dos alemães aí, não rolou. Exato. E aqui, na prática, é Gardner Minshew contra Mac Jones. Que momento que vivemos. Vitória dos Colts 10-6 num jogo triste. A gente vai falar mais sobre os Patriots já, mas só pra dizer que a última jogada dos Patriots foi uma fake spike interceptação do Bailey Zappe, que substituiu o Mac Jones na última campanha, porque o Bill Belichick já não sabe mais o que fazer. Uma interceptação pro Zappe, uma interceptação pro Mac Jones, na linha de 1 jarda, inclusive. O único touchdown da partida foi do time dos Colts, inclusive. E, cara, estranha um pouco a falta de snaps pro Zach Moss. Eu sei que o Jonathan Taylor é o running back 1, acabou, mas o Zach Moss já teve tão boas corridas nesse ano, né, que eu pensei que ele teria um pouquinho mais de volume, não teve. Esse foi o primeiro jogo na temporada em que o Indianapolis Colts marca menos de 20 pontos. Isso é realmente impressionante, um time que é melhor do que a gente pensa que ele é, e o 5-4 mostra isso. Mac Jones com 5 sacks só no primeiro tempo, porque essa defesa dos Colts é muito interessante. Lembrando que esse jogo foi lá em Frankfurt, na Alemanha, último jogo na Alemanha que fecha a série dos jogos internacionais. Patriots agora 2-8 e os Colts 5-4. Aí a gente chega no domingo à tarde. E o domingo à tarde foi espetacular. Foram 10 partidas e a maioria delas foi muito bacana. Queria começar falando pra vocês sobre Cleveland Browns e Baltimore Ravens. Duelo de divisão importantíssimo nessa AFC Norte, completamente embolada, e deu Browns de virada num jogaço 33-31. Os Browns agora estão 6-3 e o Baltimore Ravens está 7-3, sendo que ainda não tiveram a sua semana de descanso. Cara, dá pra falar de lesão? Dá pra falar de lesão. Cleveland sem os seus 2 tackles de linha ofensiva. Baltimore abriu 24-9 nesse jogo. Abriram 14-0. Eu pensei que seria mais um passeio de Baltimore contra uma boa defesa. Mas o Cleveland Browns encontrou o caminho. Deshaun Watson fez um bom jogo. No segundo tempo, ele teve 14 passes completos de 14 tentados, correu muito bem, posicionou o kicker para fazer a virada. Ele fez o touchdown que fez o jogo ficar 31-24, faltando 8 minutos de partida, e ainda teve uma pick six do Lamar Jackson nesse final de jogo aí, touchdown, interceptação retornada para touchdown. Aí os Browns erraram o extra point, deixou o jogo 31-30 e mesmo assim conseguiram fazer o field goal para ganhar o jogo. Isso porque o Deshaun Watson começou
começou com uma pick six, cara. Ele fez um passe que o Kyle Hamilton, jogadoraço, como eu amava esse cara no draft, pendura, consegue espalmar, pega a bola e retorna pra touchdown. A AFC Norte tá mais maluca do que nunca com a derrota do Ravens, derrota do Bengals, vitória de Cleveland e do Pittsburgh Steelers, que a gente vai falar também. O 14-0 que eu falei que os Ravens abriram nos Browns, veio com uma corrida de 39 jardas para touchdown daquele undrafted que a gente falou na semana passada, o Keaton Mitchell, né? Baita jogador. Os Browns ainda tiveram fumble no punch. Os Ravens agora enfrentam o Bengals na quinta-feira e o Browns enfrenta o Steelers no domingo. Que divisão maravilhosa, Gui. E esse Bengals, hein, Golinho? A gente vai falar deles, mas tá complicando ainda mais essa divisão maluca. O que é isso, cara? Tá. E, cara, não foi só... Vamos falar sobre isso, mas não foi só o Texans, não. Foi o Bengals cometendo erro, viu? A galera falando que o Ravens pipocou. Rafael, tamo junto demais. Erislândio Santos, quem será que pipocou mais, Ravens ou Bengals? Exatamente. E, rapaziada, mais de 200 pessoas com a gente. Primeiro, obrigado. Primeira coisa, muito obrigado. Segunda, se possível, deixa o gostei, cara. Ajuda muito, 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 muito. Deixa eu fazer só uma ponte rapidinha. Lá na Twitch estão culpando o Golim por voltar a usar a Twitch, porque a galera tinha esquecido de usar. Então aqui, ó, voltei a usar. Golim também me fez voltar a usar. É isso, velho, é isso. Temos que estar nas plataformas que nos ajudam, é isso mesmo. Exatamente. Fizemos ao vivo lá na Rede TV esse Houston Texans e Cincinnati Bengals e eu sabia que seria um jogaço, mas eu não sabia que seria esse jogaço. Emocionante até o final, vitória do Houston Texans 30-27, o Houston Texans e o Cincinnati Bengals estão 5-4. Quem esperava isso, Gui? Os dois times no mesmo recorde depois de 10 semanas, cara, é insano, eu uma acho loucura. Que o Bengals esperava, mas o Houston não esperava isso não. Pois é, mas é porque ao mesmo tempo que o Texans tá indo muito bem, o Cincinnati Bengals começou mal, né? Então aquele 1-3 continua pesando, enfim. Sim. Jogo espetacular. Eu sei que tem muita coisa pra destacar, mas eu vou começar destacando a defesa dos Texans, cara. Conseguindo pressionar o Joe Burrow, deixar ele desconfortável. E é lógico, CJ Stroud, né? O menino, cara, é uma máquina. O menino é espetacular. Ele tá fazendo o que Justin Herbert não conseguiu fazer, mesmo no seu excelente ano de calouro. Brock Purdy não conseguiu fazer, mesmo nos seus primeiros jogos. É incrível o que ele tá fazendo. É o segundo jogo seguido em que o calouro lidera uma campanha de virada de jogo e é bem sucedida. Ele teve mais um jogo de muitas jardas, dessa vez 356, e teve uma interceptação, e uma interceptação ruim, com certeza, mas foi apenas a segunda dele na temporada. O jogo corrido entrou muito bem, né? Então, assim como eu destaquei a defesa dos Texans, eu tenho que falar, cara, que a defesa dos Bengals jogou mal na partida. 150 jardas corridas pro Devin Singletary, cara. Foi uma defesa muito soft essa dos Bengals. E isso me preocupa. Eu sei que o Sam Hubbard estava fora, mas, pô, eu esperava mais dessa defesa, sinceramente. Noah Brown com 172 jardas também amassou. E aí o Bengals, cara, tava levando de 20-7 e conseguiu fazer um empate de 27-27. Por quê? Porque mesmo com todas as adversidades, esse time do Bengals ainda é um time absurdo. E vamos ser sinceros, quem viu o jogo, foi por um drop ridículo do Tyler Boyd que os Bengals não ganharam essa partida. Porque o Joe Burrow conseguiu fazer o passe, o Boyd estava completamente livre na endzone e ele me dropa a bola 2 vezes, cara. Porque ele espalma e aí depois ele ainda dropa. Então o Tyler Boyd passou de 100 jardas, o Ja'Marr Chase passou de 100 jardas, mas foi a jogada da partida. Aí o Matt Amendola, o kicker contratado essa semana para substituir o Fairbairn, fez o chute da vitória, substituiu muito bem, inclusive mais de um chute importante, e o Houston Texans faz uma vitória espetacular contra o Cincinnati Bengals. Um fã do LeBron mandou aqui, quem não tá no bonde do Stronda MVP é maluco. Cara, Stronda extraordinário, o cara é incrível, velho, o cara é incrível. E o Gilson falando que pode levar os Texans pros playoffs, eu acho que sim, cara. Eu realmente acho que sim. É uma loucura. O Jonathan falando como o Joe Burrow nunca tem responsabilidade das derrotas. Vou te falar que ele tem 2 interceptações muito ruins. E 2 interceptações foram chave na partida. Ainda assim, se o Boyd não tivesse dropado, eles ganhariam o jogo? Sim. Mas 2 interceptações ruins do Burrow, que a gente fala tanto que ele é decisivo, e nesses 2 momentos ele mandou muito mal. Jogaço, né, velho? Pô, cara, eu amei esse jogo. Eu não tenho nada a acrescentar, porque você falou tudo que eu gostaria de ouvir, mas eu só queria colocar a felicidade de ver
CJ Stroud jogando. Que menino extraordinário, né, cara? Cara, com perdão da palavra do trocadilho aqui, mas que extraordinário. Você tem toda a razão do mundo. É um quarterback prototípico. E quando eu falo isso, altura, peso, tudo, força no braço, tudo. E que foi uma escolha, uma segunda escolha geral, né? Então, todo mundo falava que o Bryce Young, cara, ele poderia produzir mais, né? Por ser primeira escolha geral, indo pra um Panthers que tava ruim, mas o Texans muito pior. E o que tá acontecendo? E é por isso que eu sempre destaco o DeMeco Ryans, né, cara? Que trabalho fantástico o técnico tá fazendo aqui. San Francisco 49ers passou o trator no Jacksonville Jaguars. E eles estão de volta, né? Depois daquelas 3 derrotas preocupantes e com certeza preocupantes. Agora, semana de folga, tá tudo certo e o San Francisco 49ers domina mais uma partida dos dois lados da bola, 34-3. Nesse momento, os dois times estão com 6 vitórias e 3 derrotas. Primeira coisa, Brock Purdy. O Brock Purdy, muita gente já falou que ele é o quarterback mais sortudo do planeta, porque tem várias jogadas dele que poderia virar turnover e não viraram. E muita gente falou que essa sorte acabou nos últimos 3 jogos, porque passaram a virar interceptação e tudo mais. Eu acho que isso tem uma certa verdade, mas em geral, cara, o Brock Purdy é meio injustiçado, porque ele é um bom jogador, né? Ele é um bom jogador, e a maior prova é que nesse jogo foi limpo. Nenhuma interceptação, 3 touchdowns em quase 300 jardas, um rating de 148.9, um passe de 66 jardas para o George Kittle, o Trent Williams de volta e o Deebo Samuel de volta fazendo touchdown, o que ajuda muito o Brock Purdy. Ele ter essa segurança no pocket é muito importante e o Trent Williams é um dos melhores tackles da NFL. Christian McCaffrey correndo muito bem, mas eu fiquei muito triste, velho. Ele não fez TD. Que acabou a sequência, cara. Ele tava com 17 jogos seguidos fazendo touchdown. E o que eu mais gostei, os Niners deram a chance, velho. Foram 5 jogadas seguidas pra ele correr com a bola e fazer touchdown e não deu certo. Então a sequência dele acaba em 17 jogos seguidos com touchdown, que é a mesma do Lenny Moore, 2 jogadores que vão ficar pra história, mas não deu certo. Todo mundo sabe que o Chase Young foi contratado, né, pra ficar junto ali com o Nick Bosa e com tantos bons jogadores de defesa, e ele jogou bem, até participou de um sack. O Steve Wilkes, coordenador defensivo dos 49ers, foi pra sideline, né? Parece bobeira isso, mas alguns técnicos na NFL preferem ficar na cabine, lá de cima. E muita gente fala da importância de você ficar lá embaixo pra ter esse contato com os jogadores. E cara, pode ter sido isso, pode não ter sido, o jogo defensivo dos Niners foi muito melhor. Jacksonville Jaguars, cara, é um time que eu gosto muito, mas foram 4 turnovers, né? 2 interceptações do Lawrence, um fumble perdido do Lawrence e o Christian Kirk ainda teve um fumble perdido. O Christian Kirk teve uma tentativa de passe que seria espetacular numa trick play e ele erra o passe. A sequência de 5 vitórias seguidas do Jaguars acaba, 5 sacks em cima do Trevor Lawrence e esse time passa menos confiança do que vinha passando. Não tem o que falar, cara. É menos confiança. Olha essa sequência de campanhas que os Jaguars tiveram no meio do jogo. Fumble perdido, field goal, interceptação, fumble perdido, interceptação. Contra o Niners, cara, não vai dar. Não vai dar. Então uma vitória triste do Jacksonville Jaguars que realmente não rolou. Posso levantar 2 polêmicas aqui, muito rápidas? Por favor. Vou citar nosso querido Fernando Calas, lá no grupo da NFL, claro, falando sobre a irresponsabilidade do 49ers de colocar o Brock Purdy pra jogar, tendo a concussão que ele teve. E aí, foi só uma semana de bye acontecer pro 49ers que o time voltou voando. E, então, cara, eu ponho o Bengals nesse balaio, viu, Gui? Porque também, a panturrilha, lesão do Joe Burrow, cara... Isso. Pô, talvez se ele tivesse tido um tempinho a mais pra se recuperar, não teria sido tão ruim aquele começo, né? Mas eu preciso que o meu franchise quarterback jogue sempre e tudo mais. Concordo, plenamente. O Tua Tagovailoa sofreu muito com isso ano passado. Com as várias concussões, não foi nenhuma, né? Exatamente. E sobre Jacksonville, cara, a gente construiu uma confiança em cima de Jacksonville que era meio em verdade, meio infundada, né? Tipo cara, assim, pois é. Eles venceram... eles venceram do Texans, eles perderam pro Texans, depois eles ganharam de Falcons, Bills, Colts e Saints e Steelers. Foram as 5 vitórias depois da derrota pro Texans. Então, assim, foram 5 times muito preocupantes nessa temporada. Principalmente mesmo o Bills aí, né? Exatamente, principalmente o Bills, que é o time 50-50 dessa temporada. Exato. Então, assim, confiamos muito sem... base. Sabe o que é, cara? Era tipo assim, ganhou a primeira, beleza, vamos ver. Ganhou a segunda, pô,
Beleza, né? Ganhou a terceira. Tem uma hora que a gente fala, pô, não me passa tanta confiança, mas os caras estão ganhando. É meio Pittsburgh Steelers, assim, sabe? Vai ganhando, vai ganhando. E agora eu acho que foi um choque de realidade. Eu tô curioso pra ver esse Jaguars a partir daqui, sinceramente. O calendário pra eles é um pouco fácil, tá? Os próximos 2 jogos são bem mais tranquilos, mas enfrentam o Texans de novo. E aí a gente vai ver o que vai acontecer com o CJ Stroud pra cima deles. Exato, só falando aqui, Titans, Texans, mas ainda pegam Bengals, Browns, Ravens. Caraca, esse Jaguars aí, ele não vai conseguir mentir até os playoffs, ele vai ter que jogar. Exato, ou joga. É isso. New Orleans Saints contra Minnesota Vikings. Cara, eu pensei muito em quem seria a capa dessa live. Podia ser o CJ Stroud de novo, é óbvio, o cara é espetacular. Podia ser até Dak Prescott, a gente vai falar já que jogou muita bola. Podia ser uma galera. Mas o Joshua Dobbs, velho. O Kirk Cousins machuca o tendão de Aquiles. O Justin Jefferson tá fora há 5 partidas. O KJ Osborne tá fora, que também carrega esse piano quando precisa. O Joshua Dobbs não sabia onde era o vestiário. E o cara ganhou mais uma contra um time do Saints que é melhor do que a gente pensa. Os Vikings estão 6-4, cara. Os Vikings estão 6-4 e eu acho que vão pra playoffs. 27-19 em cima de um New Orleans Saints que tá 5-5. O Joshua Dobbs teve 268 jardas, que é o melhor número da sua carreira. Eles abriram 24-3, então não dá pra falar que esse jogo foi pegado. Não dá. 24-3. Eu sei que os Saints, fizeram ponto, aí conversão de novo. Foram 2 touchdowns com 2 conversões de 2 pontos, mas não completaram a virada. E sinceramente, cara, os Vikings dominaram por grande parte desse jogo. É a 5ª vitória seguida desse Minnesota Vikings. O TJ Hawkinson teve 128 jardas em 10 recepções e touchdown no primeiro tempo. Aí o Derek Carr saiu com concussão e o James Winston teve que jogar e ele teve 2 interceptações, além de uma Hail Mary que não rolou no final. Mesmo tendo os touchdowns com conversão, não foi suficiente. A defesa do Saints liderava a NFL em interceptações e passes defendidos, e nesse jogo tomou 24 pontos rápido. E o Michael Thomas, cara, que, tanto tempo lesionado, o cara foi preso na sexta-feira, jogou no domingo, teve 9 jardas e saiu machucado. Então, esse Saints tem problemas, é um time que você consegue ver um brilho, mas que ainda falta muita coisa pra conseguir ir longe na temporada, né, cara? É complicado. Temos muito jogo pra falar ainda, vamos para a segunda metade do resumo da rodada. Feliz demais com as quase 300 pessoas que estão aqui com a gente, deixe o seu like, cara. É muito importante e ainda tem quase metade da galera que não deixou o like, tá bom? E ainda vamos falar de Green Bay, Pittsburgh, Tennessee, Tampa Bay, Atlanta e Arizona, Detroit, Los Angeles, New York Giants e Cowboys e muito mais. Vamos lá, meu querido Gui? Vamos nessa. Começando com Green Bay. Vamos começar e Pittsburgh. Com Green Bay e Pittsburgh, 2 jogos que a camisa pesa. O jogo foi lá em Pittsburgh, no Acrisure Stadium, antigo Heinz Field, né? Vitória do Pittsburgh Steelers 23-19, e a gente tá falando aqui de Bengals 5-4, estamos falando de 7. Os Steelers estão 6-3, meus amigos. Os Steelers estão 6-3. Isso é uma loucura. Com mãozinha 23. E tudo. Cara, uma mãozinha, velho. O Kenny Pickett não tá fazendo nada espetacular, mas a defesa é boa. E aí junta Jalen Warren correndo para 101 jardas, o Najee Harris correndo para 82, um touchdown para cada um. O Green Bay Packers, a gente sabe dos vários problemas. Então vamos lá. Pittsburgh Steelers, eu acho que o mais importante desse time do Mike Tomlin é que sempre acha um caminho. Desde 2008, quando o Mike Tomlin foi contratado, esse time não teve temporadas negativas e não vai ter de novo, cara, porque o cara é um monstro. O jogo foi muito pegado, tá? Foi um jogo acirrado pra caramba. TJ Watt teve sec e superou o irmão JJ Watt em sacks. O cara é impressionante. Que família é essa, velho? Que o JJ Watt é absurdo e o irmão dele é mais absurdo ainda. Jordan Love teve 2 interceptações, sendo uma delas na endzone. Essa é a 9ª vitória seguida dos Steelers em jogos de uma posse desde o ano passado. Sabe aquilo que a gente falava dos Vikings, de ganhar por uma posse de bola? Pode não ser uma estratégia viável a longo prazo, e realmente não é, mas tá dando certo, e os Steelers estão 6-3. A partir de agora, os Steelers vão pegar rivais de divisão, cara. Então é Steelers e Browns, depois é Steelers e Bengals, então isso vai ser legal demais. E do lado de Green Bay, a gente sabe dos problemas, e são vários, cara. É um time jovem, que tá batendo cabeça, não tá conseguindo encontrar seu caminho, perderam 5 dos últimos 6 jogos, e a vitória na semana passada foi para um Los Angeles Rams, que também tem os seus problemas. Então,
é um Packers 3-6 e que, cara, preocupa, né? É lógico que preocupa, porque é uma franquia gigante, mas que tá tendo seus problemas. As 3 primeiras campanhas dos Steelers foram com pontos, e aí a galera agradece muito pelo Matt Canada estar na sideline, né? Uma coisa parecida com o Steve Wilkes que eu falei pra vocês. Matt Canada era um técnico que ficava lá na cabine e veio pra lateral do campo. E, cara, sem exceção até agora, todo mundo que foi pra lateral do campo melhorou, não tem jeito. Tennessee Titans contra Tampa Bay Buccaneers. Olha, eu só errei nesses jogos aí. Que pra mim o Tennessee Titans ia se reencontrar de novo e o Will Levis ia jogar muito bem. Mas aí o Will Levis é sacado 4 vezes, tem uma interceptação, a linha ofensiva toda desfalcada e o Tampa Bay Buccaneers jogou bola. 20-6, o Tampa Bay Buccaneers está com 4 vitórias, 5 derrotas, o Tennessee Titans 3-6, o Mike Evans, cara. Ele teve 143 jardas e um touchdown num jogaço, mas ele teve um drop na end zone que ele ficou muito chateado com ele mesmo. Porque, cara, ele é o único wide receiver na história da NFL a ter 9 temporadas passando de 1000 jardas recebidas, velho. O cara é incrível. Só que aí ele falou que quando a bola tava vindo, ele já tava pensando em qual fã ele daria aquela bola, e aí ele acabou dropando. Ou seja, até quando ele erra de um jeito fofo, o meu querido Mike Evans. Rashad White teve touchdown de 43 jardas. O Buccaneers encerra a sua sequência de 4 derrotas seguidas, depois de ceder 470 para o CJ Stroud. Agora, um pouco melhor, cedendo apenas 6 pontos para o Tennessee Titans. É a 8ª derrota seguida do Tennessee Titans fora de casa, e é uma loucura, cara, porque fora de casa o Tennessee Titans joga mal, e em casa depende, então não adianta nada. São 42 jardas corridas apenas para o Titans nessa partida. O Tennessee Titans realmente tá numa situação bem complicada. Aí, na faixa das 6 horas da tarde, tivemos alguns jogos bem interessantes e, cara, 5 partidas nesse domingo foram decididas pelo field goal no final. Olha que coisa espetacular. Atlanta Falcons e o Arizona Cardinals fizeram um jogaço na faixa das 6 horas da tarde, com a vitória do Arizona Cardinals 25-23 contra o Atlanta Falcons. O Cardinals agora tem a sua 2ª vitória na temporada, 2-8. Os Falcons agora 4-6. E qual foi a grande notícia desse jogo? Kyler Murray de volta. E muito bem, né? Correu para touchdown, teve 249 jardas de passe, sendo que o Trey McBride teve 131, jogou bem, escapou de sack, conseguiu fazer o famoso scramble em terceira descida, jogando bem. Cara, e eu não quero me elogiar nem nada, porque eu erro mais do que eu acerto provavelmente, mas o Kyler Murray, cara, ele é um bom jogador. Ele tá num time cheio de problema, que já teve um monte de técnico, mas você vai falar que ele não é um bom jogador pra mim? Não dá. Superaram a sequência de 6 derrotas seguidas. O Prater teve field goal de 23 para vencer o jogo, mas também de 56, de 51, de 46. Então foi um jogo com problemas para touchdown, mas que o Matt Prater mandou bem. Do lado do Atlanta Falcons, a gente sabe que o Heineke é o titular. Ele foi substituído pelo Desmond Ridder, porque o Heineke sentiu o posterior da coxa, perdão. Aí o Falcons fizeram 23-22, estavam na frente, não conseguiram a conversão para ficar 25-22, e aí a Atlanta tem a sua 3ª derrota seguida num field goal no final do jogo. 1-13 o time do Arizona Cardinals sem o Kyler Murray desde o último ano. Arthur Smith, me desculpa, velho, quando você veio lá de Tennessee cuidando do ataque, eu pensei que poderia mandar bem. Mas, cara, você vê o Arthur Smith, cara, ele tem o Drake London, ele tem o Kyle Pitts, ele tem o Bijan Robinson, e ele divide o volume do ataque entre o Robinson e o Algier. E eu não quero falar mal do Algier porque ele é muito bom, mas pra que você gastou uma escolha 7 no draft pra pegar um running back se você não vai dar bola pra ele o jogo inteiro, cara? E, olha, eu realmente acho que o Arthur Smith tá no hot seat nessa temporada, cara. Jogo espetacular entre Detroit Lions e Los Angeles Chargers. Cara, talvez tenha sido o melhor jogo do dia, sinceramente. 41-38 e o Detroit Lions está 7-2. E, Gui, fale uma frase de efeito enquanto eu pego o resto do calendário do Lions, cara. Jared Goff é muita bola, meu amigo. Jared Goff é muita bola. Quem duvidou não tá muito errado, é isso. Eu duvidei, velho. Depois daquela fase do Rams indo pro Super Bowl, ele indo pro Lions, eu pensei que a carreira dele tinha acabado e o cara tá jogando muita bola. Bears, Packers, Saints, Bears, Broncos, Vikings, Cowboys e Vikings. Sinceramente, vamos dizer que o Lions perca 2 jogos, velho.
O Lions pode acabar no primeiro lugar da conferência. Porque os Eagles têm calendário difícil, eles se matam naquela divisão. Cara, é uma loucura o que tá acontecendo com o Detroit Lions. Eles voltaram da bye jogando muito, mas cederam 38 pontos. E isso é importante de ser dito. Os Lions começaram melhores, tomaram sufoco. Amon-Ra St. Brown, esse foi o 6º jogo na temporada que o Amon-Ra St. Brown passa das 100 jardas recebidas. Tá jogando muita bola. É um wide receiver de primeira prateleira, na minha opinião. Teve 156 nessa partida. O David Montgomery não só jogou muito bem, como teve um touchdown de 75 jardas que não acontecia para os Lions há 12 anos. E do outro lado, um Chargers que Herbert joga muito bem. Cara, eu podia gravar eu falando isso e pedir pro Gui tocar aqui toda semana. O Herbert jogou bem demais e o time perdeu. Isso acontece toda semana. 4 passes para touchdown, mais de 300 jardas, teve uma interceptação, mas ainda assim, cara, Herbert jogando bem como sempre, os Chargers perdendo como sempre. Jared Goff, que o Gui falou, também jogou bem demais, cara. Jogou limpo, cuidou da bola, mais de 300 jardas, perfeito. David Montgomery passou das 100 jardas por causa da de 75, mas mais também. O jogo foi muito equilibrado, 5 touchdowns para cada lado, e aí ficou pro final. Field goal da vitória do Detroit Lions, 41-38, num jogaço. Detroit Lions, pra mim, vai muito longe, inclusive nos playoffs eu tô curioso pra onde esse time pode chegar. Os Chargers, cara, vai ter que fazer uma mudança aí, e pra mim ela começa no cargo de técnico, mas eu sou passador de pano pro Justin Herbert. Ah, não acho que é passador de pano, cara. Justin Herbert é um ótimo quarterback. Ele joga bem, velho. A diferença é que o time ainda tem dificuldade de correr com a bola e nem sempre dá pra viver de só Justin Herbert, né, bicho? Pode ser, pode ser. O Dilson falando que o Arthur Smith pode estar preservando o Bijan Robinson igual fez com o Henry. Porra, ele vai sair do time protegendo o cara, de verdade, porque mais volume ofensivo eu realmente acho que significa mais jarda e possíveis touchdowns, de verdade. O que é o Dallas Cowboys enfrentando o New York Giants esse ano, cara? 40-0 na semana 1, 49-17 na semana 10. E olha só, quando virou pro intervalo, os Cowboys estavam ganhando de 28-0. Ou seja, em um dado momento, por 6 quartos seguidos ali, os Cowboys estavam ganhando de 68-0 do New York Giants. 72 pontos combinados para um time da NFC East. É um recorde na história dos Cowboys enfrentando outro time da NFC East. Os Cowboys tiveram 7 touchdowns, cada um fez um. É CeeDee Lamb fazendo touchdown, é o Cooks fazendo touchdown, aí é o outro fazendo touchdown. E quem não fez touchdown? O Tony Pollard, coitado. É uma loucura, mas acontece. Os Giants têm problema de lesão? Vários, né? Sem 3 dos seus cornerbacks, sem o Kayvon Thibodeau, sem o Andrew Thomas, sem o Daniel Jones, é verdade. Mas ainda assim é um time ruim, não tenho o que falar. CeeDee Lamb é um grande wide receiver, cara. Ele é o primeiro na história da NFL a ter 3 jogos seguidos, tendo mais de 10 recepções e mais de 150 jardas. É um desempenho espetacular. Ele teve uma recepção com uma mão só, que foi incrível, e me deixou muito feliz ver que os Cowboys nesse jogo tiveram Brandon Cooks aparecendo muito, cara. Pela primeira vez, ele teve um jogaço de 173 jardas que tava devendo, jogou muito bem. E não tem como falar. Eu também já duvidei muito do Dak Prescott, mas pela segunda vez seguida, ele fez um jogaço. 404 jardas e 4 touchdowns, velho. 4 touchdowns, cara. É impressionante, é impressionante. Os Cowboys não perdem em casa. Aqui, então, né? Não, pode, cara, não tem problema, a gente erra e a gente acerta, cara. É, porque eu sempre falo do Dak. E aí ele vai... tudo bem, é o Giants do outro lado, complicado, né? Cara... Mas a defesa do Giants não é ruim. O grande lance é esse. Eu vou te falar uma coisa. Um dos traços mais subestimados na NFL é a consistência. E o Dak, ele tem jogos espetaculares, mas isso não é no nível constante, cara. Às vezes, num dado domingo, ele pode entregar a paçoca. E isso é um problema, tá ligado? Josh Allen é assim também. Mas vence, né? Tá vencendo. Esse é o ponto. Mas tá vencendo. Dallas Cowboys tá 6-3 e tá jogando muita bola. Os Cowboys não perdem em casa há 12 partidas. Guizera, o Washington Seahawks foi um jogaço. Os Seahawks ganharam de 29-26 contra os Commanders e estão 6-3, que é o mesmo desempenho do Dallas Cowboys. Está em primeiro na divisão por causa do confronto direto. E o Washington Commanders está 4-6.
Primeiro, eu realmente queria elogiar o Washington Commanders aqui. O Sam Howell é o terceiro jogo seguido dele para mais de 300 jardas. Nenhuma interceptação, 3 passes para touchdown. O Sam Howell tá sendo cada vez mais consistente e jogando bola num time que tem seus problemas. Brian Robinson teve 119 jardas recebidas, jogou muito bem. Pelo lado do Seahawks, o jogo foi vencido num field goal da vitória, do Myers de 43 jardas. O Myers, que tá se redimindo, porque ele começou o ano 3-6, e ele amassou nesse jogo fazendo 5 field goals. Tá jogando muita bola. E aí, eu dei um leve arroto aqui, eu peço desculpa, inclusive, não sei se deu pra ouvir, mas eu arrotei. O Geno Smith, cara, o Geno Smith, Gui, é difícil, né? Porque você vê o jogo, você vê ele semana após semana, você tem problemas pra confiar no cara. Mas ele entregou a bola pra todo mundo, não foi interceptado, jogou bem, foi a terceira campanha dele virando no quarto período ou na prorrogação na temporada e teve o maior número de jardas passadas na sua carreira, cara. O cara jogou bem. Eu ia falar pra você que, assim, as correções têm que ser feitas quando elas têm que ser feitas. Mas eu ainda não consigo passar a mão na cabeça de Geno Smith, apesar desse número de jardas incríveis, apesar do rating dele ter sido um bom rating, ainda não é um QB confiável. Tipo, ainda não o monstro que a gente poderia ver atrás da linha ofensiva de Seattle. Cara, dúvida sincera mesmo, tipo, porque, pô, eu quero realmente saber sua opinião sobre isso. Ano que vem, tem um quarterback decente no draft, ou você pode fazer uma troca de segunda rodada, uma troca importante pra perder o Geno Smith, assim. Você trocaria? Eu acho que sim, cara. Entendi. Porque eu não vejo o Geno Smith sendo o futuro dessa franquia. Aliás, fechou. O Geno Smith pra mim não é futuro de franquia nenhuma, porque ele já é um veterano na NFL. Então como é que você vai apostar? Beleza, ele tem um contrato, ele pode levar o time pra um playoff, pode dar trabalho, mas eu não vejo esse time sendo campeão, porque nos jogos decisivos, Browns e Ravens, o rating dele foi de 78,50, cara. Então assim, quando ele precisa mostrar o desempenho dele com os recebedores que ele tem, vamos combinar, Golim. Vamos combinar que são 3 absurdos. Jackson Smith-Njigba, DK Metcalf, Tyler Lockett, e ainda bota o Jake Bobo nessa, que o Bobo é um ótimo recebedor e retornador. Não, e tem o Walker e o Charbonnet, né, cara? Exatamente. Então, assim, não é o envolto do Geno Smith, é ele. E, é verdade. De novo, faço os elogios quando tem que fazer, mas atentos. É verdade, eu concordo plenamente com você. O Kenneth Walker que a gente falou teve um touchdown de 64 jardas, que foi o maior da temporada do Seahawks, touchdown mais longo até agora. E eu queria falar de 2 caras nessa defesa do Seahawks, cara. Boyemafe tá jogando muita bola. Absurdo. É o 7º jogo seguido dele com sec, o que é um recorde da franquia. E estamos falando de uma franquia que teve a Legion of Boom, cara. Isso é realmente impressionante. Leonard Williams, recém-contratado, teve o seu primeiro sec. E do outro lado, dos Commanders, uma questão bem triste é a do Emmanuel Forbes, né, cara? Ele já foi um healthy scratch várias vezes, que é quando o jogador tá saudável, mas o time opta por não pôr ele em campo. E nesse jogo ele teve um helmet to helmet no Tyler Lockett, que ele foi expulso do jogo. Então, cara, Emmanuel Forbes é um problema, mas esse Commanders é um time interessante, de verdade. Eu acho que, de repente, mudando de técnico, eu não sei se o Ron Rivera pode ficar muito tempo na franquia. Eu realmente gosto dessa equipe. E sabe o que é mais louco pra fechar isso tudo? Manda! Um time que assumiu a reconstrução entregando das suas peças principais da defesa. E o Sam Howell tá lá. Tá jogando melhor, cara. Exatamente, Sam Howell tá lá fazendo, tá ligado? Pois Esse é o ponto. Porque desde a saída do Montez Sweat e do Chase Young, ganharam dos Patriots, tudo bem, que é quase uma semana de bye, mas agora deram um trabalho pro Seahawks, cara. É complicado, é interessante isso aí. Sunday Night Football, New York Jets contra Las Vegas Raiders. A NFL podia ter posto esse jogo à tarde, não pôs. Detroit Lions e Chargers podia ter sido Sunday Night Football e eu nunca perdoarei a liga que eu tanto amo. Mas enfim, 16-12 pro Las Vegas Raiders, que ganhou um jogo que foi sofrível, velho. Que jogo chato, meu Deus do céu. Vou ter que citar Rafão Martins. O que ele falou? A gente tá no grupo dos NFL trocando, né, agenda nas gravações e tal. Aí eu mandei assim. Eu falei. Peraí, deixa eu achar aqui. Já tô rindo. Eu falei, que jogo pavoroso, hein, amigos? Aí o Ornelas, desisti. Aí o Ravão, Sunday Night Football? Não assisti isso, tá louco? É isso, velho. É tipo, meu Deus do céu.
Eu acho que o maior perdedor desse jogo é quem ficou acordado pra ver, sinceramente. Josh Jacobs correndo bem. Foi o primeiro jogo dele depois de 14 partidas que ele não batia 100 jardas. Semana passada ele teve 98, velho. Agora ele chegou a 116. Antonio Pierce está 2-0. O que perder o Josh McDaniels não faz pra uma franquia? Zach Wilson. Cara, o Zach Wilson, ele tá tentando tanto. Mas ele tá tentando tanto. Ele tem uma jump ball que foi até bonita. Mas vamos ser sinceros, é muito limitado, coitado do Zach Wilson, velho. Eu falo do Mac Jones e é capaz de o Mac Jones ainda não ser o pior da NFL, porque tem o Zach Wilson interceptado no drive que ele podia ter virado o jogo. Do outro lado, o Aidan O'Connell tá lentamente melhorando, protegendo um pouquinho mais a bola. A questão é que ele foi interceptado e perdeu um fumble em jogadas seguidas. E aí, uma estatística do Zach Wilson que é realmente impressionante. O Zach Wilson é o primeiro quarterback da história da NFL a ter mais de 200 jardas em 2 jogos seguidos e nenhum touchdown, velho. Como isso é muito pode? triste. Loucura. Apenas um touchdown na partida, que foi o O'Connell pro Michael Mayer, que foi num baita passe, inclusive. São 36 campanhas seguidas sem touchdown para o New York Jets, que, se terminasse a temporada hoje, teria o pior ataque em 50 anos na NFL, em terceiras descidas e na Red Zone. É isso, cara. E tá 4-4. Na verdade, agora tá 4-5, mas como é que o time desse tava 4-4, cara? Cara, você fala pra qualquer fã de NFL, olha esse ataque. O cara vai falar que esse time tá 0-8, mas eles ainda estão sobrevivendo. E aí, sabe o que falaram ontem na transmissão, Gui? Que o Aaron Rodgers pode voltar na segunda semana de dezembro. Puta, eu ouvi isso, que ele só não consegue ficar na ponta do pé, não é isso? Exatamente. Ah, pelo amor de Deus, o movimento é só esse movimento aqui. Que é só o que, tipo assim, é só o que falta pra ele ficar estável no pocket, pra ele ter liberdade no pocket. Do resto, ele consegue fazer tudo. É brincadeira. É muito maluco, é muito. Olho no Jets, quem sabe.